Em novembro de 2016, o IBAMA promoveu uma oficina de campo nas áreas mais atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais. A oficina reuniu órgãos do Estado e analistas do IBAMA para proporcionar uma discussão técnica sobre os desafios da recuperação das áreas afetadas. Cada tema abordado contou com um professor especialista. A oficina faz parte da Operação Auges, que hoje é a principal estratégia adotada para acompanhar a recuperação ambiental das áreas. Esperamos que a divulgação aumente a transparência da ação governamental e promova uma discussão técnica ampla na sociedade sobre os desafios envolvidos na recuperação do maior desastre ambiental da história do país. Na geotecnia, a gente tem o que a gente chama de solo residual. Bom, tem um colúvio, que é a capa superficial, depois nós temos o que a gente chama de solo residual maduro, né? Que é o resíduo do intemperismo da rocha, que está mais próximo da superfície, que é o último produto do intemperismo das rochas. E a gente tem o que a gente chama de solo residual jovem, abaixo desse solo residual maduro, que é o primeiro solo depois que acabou de intemperizar a rocha. Então, um perfil de intemperismo típico nós teríamos rocha sã, pouco temperizada, medianamente temperizada, muito temperizada, extremamente temperizada, solo residual jovem, solo residual maduro e uma cobertura coluvionar ou outra coisa qualquer. Em linhas gerais, o solo residual maduro seria o horizonte A, o colúvio, o horizonte A e B da pedologia, e o horizonte C seria o solo residual jovem. Dependendo do tipo de rocha pode variar um pouco, mas basicamente dá para definir desse jeito. E aqui nessa região, nós somos uma região de gneiss, ou granito gneiss, anfibolitos, granulitos, rochas metamórficas de alto grau, né, do embasamento. E essas rochas são a gente tem algumas delas que chegam até Viçosa, né, não as mesmas unidades, mas o mesmo tipo litológico. E essas rochas têm uma característica interessante, que assim, o solo residual maduro delas, que é aquele solo que a gente está vendo, aquele talude lá, mais vermelhão, mais rico em ferro, ele é um excelente solo para engenharia. Ele é um solo argilo-arenoso, boa coesão, boa capacidade de suporte, então você pode fazer aterros com ele, ele é um excelente solo para a gente engenharia de qualquer uso, basicamente. O solo residual jovem, não, é um pepino danado, aquele solo ali está meio amarelado, lá naquela drenagem, ele é uma desgraça, porque ele é meio silto-arenoso, então ele é muito erodível, para compactar um porre, coesão quase nenhuma, usualmente, então é um problema, mesmo quando a gente usa esse solo em barragens por aqui, que a gente precisa usar esse solo para aumentar o peso das barragens, é um solo que é muito ruim de trabalhar. Okay? Então a gente vai ver aí nesses cortes, você olha logo, tem um solo amarelado, tem um solo vermelho, os solos em geral vermelhos são os melhores, e você vai ver que tem pouco problema associado a ele, não é que não tem problema, mas tem pouco problema quando você compara com os outros aí, né? Então vai ter problema, a gente vem andando ali, eu já vi que tem problema de erosão, a própria forma quando eles escavam os materiais com os sulcos ali, né, verticais, já favorece o acúmulo da água nesses sulcos e aí aumenta a erosão do solo, se cai nesse solo residual jovem. Então todo corte que a gente olhar aí, que apareceu no solo residual jovem, vai ter problema de erodibilidade aqui, vai ter problema de erosão. Seja num corte ali, seja num corte na margem do rio. Eu vi lá aquele solo lá, aquele brancão, amarelo lá no fundo, é típico disso, né? Então, nós vamos ter, já vi ali que eles estão usando bloco de rocha para conter essa erosão, nós vamos discutir um pouco esses aspectos aqui também. Mas eu acho que vale a pena a gente dar uma caminhada, e aí dar uma olhada geral, depois a gente para nos pontos principais e eu volto a falar. E qualquer... Tá bom, então, pelo que me foi informado aqui, essa é a intervenção típica que faz dentro do rejeito, né? Escava, né? Aparece o solo natural no fundo. Tá dando para ouvir aí? E aí eles jogam o material natural nas encostas, fazem um replantio e botam aqueles blocos de pedra solta no fundo, né? Esse bloco de pedra solta tem a função de reduzir a velocidade da água, mas ele tem que ser bem dimensionado. Tanto o tamanho dele, quanto a forma que você vai colocar esses blocos de rocha, né? Porque se eu não calcular aqui a área de contribuição dessa drenagem e fizer o estudo de tempo de recorrência, ou seja,
chuva máxima ali, qual vai ser a vazão máxima aqui, isso acaba sendo levado a primeira chuva que tiver, né? Então, apesar de ser uma intervenção que funciona, ela tem que ser bem dimensionada, porque senão corre o risco de, na primeira chuva que der agora em dezembro, mais forte, ou janeiro, isso aí ter sido levado. Eu estou com um problema lá em Belo Horizonte, que foi justamente isso. Eles fizeram um... Eu não, né? Quem está na prefeitura de Belo Horizonte, eu estou lá só tentando ver se resolve. Eles fizeram uma intervenção dessas e é um tapete. A intervenção foi projetada para atuar da seguinte forma. Faz um tapete de bloco de rocha e a cada 10 metros tem um contraforte de concreto armado para poder servir como anteparo para ir reduzindo a velocidade da água. Só que para calcular isso, tanto o tamanho de pedra quanto a espessura do revestimento, eles usaram um tempo de recorrência de 2 anos. Uhum. E aí, mesmo tendo construído a obra em 2013, ou seja, 2013 e 2014, nós tivemos 2 períodos de baixa precipitação, mesmo as chuvas sendo baixas, conseguiram detonar a drenagem toda. Então, esse é um problema de sistema de drenagem, que aí, os caras partem de uma solução padrão, mas é que ela deveria ser dimensionada para cada bacia de contribuição. Então, por exemplo, o tamanho do bloco deve ser mais ou menos padrão para todo mundo, né? Tem a pilha de bloco que chegou ali, é o padrão. Funciona para todas as áreas? Vai depender da área de contribuição, tá certo? Então, assim, a solução atende, ela é boa solução? É boa solução, mas precisa ter um cuidado de calibrar tanto o seu bloco de rocha quanto a espessura do revestimento que você vai botar em função da bacia de contribuição, por causa do volume de água que vai descer. Eduardo, sem querer te interromper. Pode interromper. Cuidado com esse. Não, tá. Sabe por quê? Ontem a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui foi pegar uma pegada que afundou 20 centímetros. Você tá na beirada aí. Pô, ele falou que era o lugar mais seguro daqui em cima. Então, pode ficar, mas eu preciso tomar cuidado. Como é que você fez aí? Pronto, então assim, esses sistemas de drenagem estão sendo construídos para repor a drenagem natural que tinha, né? Quer dizer, e o que vai acontecer é isso mesmo, quer dizer, se ele não fizer isso, a água vai procurar o caminho dela e vai erodir esse negócio aqui todo. Então, do ponto de vista de obra de engenharia, é o ideal você canalizar, você direcionar a água para um lugar que você esteja protegendo as margens do relevo, senão ele vai lavar isso tudo aí mesmo, tá ok? Beleza. Porque a probabilidade disso aqui erodir ao longo do tempo é grande, né, cara? Por exemplo, essas pedras aqui. Se vir uma onda d'água maior, um pouco maior, não precisa ser muito maior, ela lava isso aqui, ela arranca isso aí. Então assim, funciona, mas tem que ter manutenção, tem que ter, os caras vão ter que ficar olhando isso aí o tempo inteiro. A própria manta, quer dizer, isso deteriora com o tempo, com o sol. Então assim, são obras... Mas para a situação, é a solução, vamos dizer... mas assim, não dá, porque assim, a solução seria você fazer uma obra de engenharia que existe obra talvez mais eficiente, existe, mas o custo é muito maior do que isso, quer dizer, muito maior. Você fazer um colchão reno ou as paredes em gabião também, ou gaiola, seria o ideal, mano, porque aí você não tem esperando o arraste das pedras, né? Mas só que você fazer um colchão reno em todas essas drenagens aqui, cara, é um negócio... Uma drenagem lá em Belo Horizonte, 2 km, ficou 6 milhões de reais, 5 milhões de reais. Então se eu fazer tudo isso aqui, não dá. Então assim, tentando compatibilizar a eficiência com o custo, isso aqui resolve? Resolve. Mas tem que ser... Uma coisa tem que ficar clara, que vai ter que ter fiscalização e manutenção. Mas essa manutenção constante também, pelo tamanho da área, vai acabar todo. É igual, você quer falar a linguagem deles, eu falo igual a mineração. Todo final de período de chuva, eles têm que esvaziar todos os SAMPs deles, as bacias de sedimentação, eles têm que rever tudo isso aqui. É a mesma coisa de procedimento que vai ter que ter aqui. Vai ficar um passivo ambiental por um tempo, até a própria natureza se encarregar de escavar o negócio e deixar o negócio quieto. Senão não dá. A gente vê que a água aqui está limpinha, né, cara? Ué. Então assim... Ontem não estava limpa com aquela chuva. Mas isso tem a ver com aquilo que eu estava falando com você no carro, quer dizer, dentro da calha de drenagem, eu acho que não devia nem mexer, porque a natureza vai fazer um trabalho muito melhor que nós poderíamos fazer. Mas se você considerar que você vai largar o peão lá para a carregadeira sozinho, ele vai escavar onde ele quiser, do jeito que ele achar que é melhor. Então assim, nós vamos acabar fazendo besteira lá. Então na calha, eu só mexeria, depois a gente vai lá, né, ver aquelas curvas, mas aí tem a questão das curvaturas do rio, dos meandros, né? O meandro do rio, o que ele é, na verdade? Bom, o sistema fluvial ele está o tempo inteiro
deslocando aí, né? Ele não é estático, não, ele é dinâmico. Né? E uma das partes mais dinâmicas do sistema fluvial são justamente os meandros, porque nas curvas o poder erosivo da água aqui fora é maior do que aqui dentro, então acaba que o meandro está sempre deslocando para fora, né? Se pegar mais satélite, você vai ver isso em vários rios, né? Você tem meandro abandonado quanto é canto. E aqui acontece a mesma coisa. O rio, ele naturalmente ele ia deslocar para lá, depois ele vem até o rio provavelmente correu até perto desse morro, depois ele corre e vai para lá, ao longo do tempo geológico ele vai fazendo isso. Quando a gente está botando as pedras ali, a gente está diminuindo esse efeito de deslocamento do rio. Não deve fazer? Não tem que fazer, porque senão você vai erodir a margem e vai piorar a turbidez, vai lavar o rejeito por aí. Mas no futuro vai acontecer isso. Ou seja, aquilo que eu te falei lá no carro, né? Quer dizer, a gente precisa no futuro arrumar um lugar, porque não agora, mas no futuro, parte desse rejeito vai ser lavado aqui. Da calha, esse lugar. Ao longo do tempo vai ser. Porque se imaginar que nós estamos numa região aqui que tem uma erosão danada, porque é só você olhar para os rios aí, você vai ver que o rio naturalmente tem a turbidez elevada. Se eles têm a turbidez elevada é porque eles estão levando o solo, o material de algum lugar. Isso acontece naturalmente nessas encostas aí. Quando eu boto o rejeito, o processo vai ser do mesmo jeito. Só, tudo bem que agora o relevo está mais plano, né? Porque falar em inglês. Plano, aí esse negócio vai demorar um tempo, mas é como se fosse uma barragem de rejeito, né? Quer dizer, você tem uma barragem de rejeito, ou uma barragem qualquer de contenção de água. Quando começa a assorear a barragem, na época de seca, que o nível da água baixa, você pode ver que logo surge um canal dentro do material assoreado, porque o rio vai lavar lá, ele vai criar o canal dele. Como é que vai acontecer a mesma coisa. Então assim, resolve, mas tem que ter manutenção, mas a gente pode esperar que vai ter lavagem de material aí no futuro ainda, por um tempo razoável. Por isso que eu falei que a questão é a gente tentar também limpar lá a barragem de Candonga, porque a barragem de Candonga vai funcionar como um anteparo dessa bagulhada toda. Permanentemente. Né? Permanentemente, ao longo do tempo aí. Não vai ter muito, pelo menos não sei quantos anos, porra, não tenho a menor ideia. Podemos fazer. Bom, vamos lá. Bom, então assim, já que Bom, primeiro pediu para falar um pouco das boas práticas de engenharia, eu vou falar daqui a pouco. Você me lembra, falou? Eu não sei se, bom, eu teria que olhar, mas, por exemplo, se vocês notarem na parte final desse córrego atrás de vocês aí, tá cheio de cascalho, né? O que quer dizer, bom, se é cascalho que vem transportado pelo rio, isso quer dizer que o rio, ou esse córrego, né, melhor dizendo, ele tem uma certa energia razoável em época de chuva, ele consegue transportar esse material. Se ele consegue transportar esse material, ele tem um poder erosivo razoável. Então a gente tem realmente que proteger as saias do nosso rejeito, senão começa a acontecer esse processo de erodir a base que não está protegida. Por exemplo, você vai ver, tem a manta ali, né? A manta não vai aqui dentro da calha. Então o que vai acontecer, pode acontecer no futuro, é que a água vai lavando ali no pé e vai solapando aquilo, né? E depois fica aí depois ela começa a criar um redemoinho por baixo daquilo e erode aquilo tudo. Esse é um processo, por exemplo, que está acontecendo nesse caso lá em Belo Horizonte também. Então assim, por isso que ele protege essa cabeça aqui, né, com o enrocamento, né? Porque quando a água do rio subir e a água aqui subir, quer dizer, vai ter um turbilhonamento ali que é ruim para a erosão. Lá, por exemplo, naquela outra saída lá, ele não fez isso. Ó. Então olha lá como é que está erodindo lá o rejeito lá, ó, na boca lá, ó, e já tem problema de erosão. Então esse rejeito, assim, nas margens do rio não vai ter jeito, né? O rio está fazendo uma leve curva aqui, né? Ele vai atacar lá, ó. Ele está atacando lá, ó. O rio está erodindo lá, ó. E ele vai continuar erodindo para lá. Então, assim, isso que eu estava falando lá atrás, né? Como o processo é dinâmico, o rio vai começar a ir para lá. Ainda mais que você tem essa saída aqui, provavelmente na época de cheia ela vai causar algum efeito ali, então aquela margem lá vai sofrer erosão. Então, então esse sedimento, esse rejeito vai embora para o rio, não tem jeito. Não tem como. Mesmo que você proteja por cima, tu vai erodir por baixo. É igual está acontecendo ali, quer dizer, já tem uma vegetação, pode chamar de razoável, meia boca, pronto. Ali, mas já está lavando por baixo, tá vendo ali? Tá lavando por baixo. E lá naquela curva que eles botaram o enrocamento é para evitar esse fenômeno aqui, né? Toda a curva ele está botando o enrocamento para evitar esse fenômeno aqui. Vai funcionar quando você tiver um nível d'água ali, né? Com a energia baixa. Quando o nível d'água subir e a energia for maior, aí por isso que é importante o tempo de recorrência, aí eventualmente pode entrar em processo de erosão lá.
Então aquilo que a gente estava falando lá da proteção superficial, ela é boa para evitar esse processo da dinâmica superficial, erosão, splash, laminar, etc. Agora, nas calhas a gente tem que se preocupar, daí a manutenção, a gente tem que se preocupar em manter o negócio, senão começa a erodir. E não adianta vir aqui no dia, olhar, choveu pra caralho, está funcionando bem, porque esse é um processo que vai pouquinho, até que na hora que arrebenta aí, mano, vai pro saco. Tranquilo? E aí entra a parte lá da... O que está rindo? Aí entra a parte dos blocos da qualidade do serviço, que são as boas práticas de engenharia. Quer dizer, existe um tamanho padrão que o cara tem que comprar de bloco e é uma faixa que ele tem que obedecer para poder botar no enrocamento dele. O problema de drenagem dá muito isso, o cara vai lá e compra, tem o D60 lá, né? E aí o D60 tem uma margem, ele compra a pedra e vem fora da margem, então essas pedras começam a ser carreadas e começa a solapar um outro bloco de rocha maior. Por exemplo, essa pedra aqui não é um tamanho adequado para resolver esse problema aqui. Se ela está apoiando uma outra pedra, ela pode ser lavada, descalça, a outra cai, aí começa um processo que uma porcariazinha começa a erodir. Então assim, tem que ter um controle de qualidade das coisas que você está instalando, né? A gente passou ali, cara, tem várias telas que a gente está pisando também, né? A gente está pisando, está estragando as telas, então assim, essa parte da manutenção que eu falei, que é importante manter, tanto na parte da vida útil da obra, como na hora que você vai ter um controle de qualidade bom na hora que você vai instalar a obra. Por exemplo, eu não sei porque eles não instalaram alguns contrafortes aqui, ao longo disso aqui ainda. Como é que chama lá aquele rolo? Berma longa, podia ajudar um pouquinho aqui, não sei se nesse aqui vai ajudar, mas nas outras ajudaria. Mas a berma longa, o que ela vai causar? Vai causar sedimentação, né? Então tem que vir de vez em quando limpar ali, pô. É isso que eu estou falando. Então, não adianta pensar que vai fazer a obra aqui agora e vai embora para outro canto, que não vai voltar nunca mais aqui, porque isso aqui vai dar manutenção constante. Os propostas de bioengenharia deles que estão apresentadas têm os detentores que eles propõem fazer com material de paliçada e ao longo dos trechos dos canais tem uma programação, só que essa fase da bioengenharia ainda não chegou. Tudo isso aqui parece que é um trabalho emergencial. Pronto, eu estou entendendo que assim, agora estão fazendo alguma coisa por causa dessas chuvas aí, ano que vem vai ter que... Aliás, vai ser até bom, nesse sentido, a gente poder voltar aqui no início do ano que vem depois da chuva, para a gente ver como é que respondeu, o que respondeu bem e o que não respondeu bem. Porque, de novo, mesmo que você faça tudo com qualidade, implante, etc., se o seu projeto não contempla, né, não adianta, vai ter coisa que vai ter que mexer lá depois. Então a natureza vai te indicar, aqui não está funcionando, então você tem que melhorar isso aqui. Cadê esqueci aquele rapaz, cadê ele? Quase caiu lá em cima. Tá lá. Tá lá querendo cair. Rapaz, hein? Assim, paga a cerveja. Cara, tá vendo a área de contribuição lá, ó? Até que aqui, pô, ainda tem uma mata razoável na área de contribuição lá. Então, assim, pelo menos no lado esquerdo aqui, a bacia ali tem uma... Certo, professor Jorge? Tem uma mata ali razoável que não vai trazer muita coisa para cá. Mas realmente esse canto direito é pasto, uma declividade elevada, e meteram a estrada ali, diz o engenheiro que ele teve aqui num dia de chuva e não tem muita água. Mas um dia, como eu falei, num dia só, não dá para você tirar o que vai acontecer por um dia só. E ali atrás daquele morro ele faz uma área de pasto com declividade muito forte, bem grande. Abre lá, né? Ele abre para lá para trás. Então assim, isso que eu falei, a gente tem que dimensionar, apesar da solução de engenharia ter uma solução que ele falou lá, ele não usou o termo padrão, mas são soluções já pré-determinadas, elas têm que ser adaptadas a cada caso, não tem jeito, né? Senão não vai dar certo. E obviamente, retornando à primeira pergunta lá, vai ter rejeito que vai ser erodido aqui, não vai ter jeito. E a gente vai ter que conviver com isso por um tempo. Quanto que é o tempo, eu confesso para você que eu não sei. Esse enrocamento que você falou das curvas, você acha que seria adequado colocar em todas as curvas de rio? Ou isso tem que ser avaliado? Como é que é? Aí vê ali naquela curva de lá, mas não que nessa. aí depende do que você quer. Assim, esse enrocamento ele vai te proteger contra uma chuva, 2 chuvas. Depois ele vai ter que ser refeito. Ou ele vai ser lavado, ou ele vai cair solo por cima dele, etc. Ele não vai ficar parado ali o resto da vida. Porque o rio não vai ficar parado ali o resto da vida. Né? Nem se fosse um núcleo de avião. É. Um bloco pequeno. O Jorge estava comentando uma coisa. Você ver essa característica das pedras todas uniformes. Você esbarra numa curva dessa, normalmente você tem um blocão, Isso, porque... É a condição de estabilidade. Só que não dá para você fazer um blocão para cá, né, entendeu? Aí a gente acaba partindo... Oi?
Pode falar. Pode perguntar. Ah, pergunta. Não, pode perguntar, já parei já. Aqui na confluência do tributário com a calha principal, ela se repete praticamente em todos os casos. Em alguns, a solução a gente vê que ela foi assim, digamos, efetiva na sustentação do talude, mas mesmo assim não impede essa obstrução da foz, né? Esse bancão de areia na foz. Essa praia aí, né? Em alguns casos a gente vê o que acontece aqui com esses seixos acumulados. Em outros eles revestiram com as mesmas pedras matacões maiores. E aí, às vezes a água corre bem por cima, às vezes corre por debaixo. Você vê o que aconteceu ali em cima, né? Dela infiltrar e surgir mais para frente. Mas muitas das vezes a gente vê assim, esses bancões mesmo de rejeito na foz, em alguns casos até estrangulando o curso d'água, quando ele é fio d'água. Aí nesses casos, como é que seria assim, a medida mais adequada de manutenção, se é realmente recomendada a desobstrução, ou se isso afeta a estrutura de segurança do talude, que às vezes está em equilíbrio, está ali de certa forma estável. Eu não mexeria nisso aqui agora, porque eventualmente a água que vai chover agora vai lavar isso aqui. Então a gente pode estar... Aquilo que eu falei, né? Gente, pra você mexer, vocês têm que pegar um cara e botar ele para escavar ali, ou com a pá, alguma coisa, com a pá carregadeira e tal. Provavelmente ele vai tender a escavar mais do que deve. E pode causar um problema de turbilhonamento que erode a saída aqui. Então acho que o melhor jeito aqui é esperar a natureza, como é que a natureza vai resolver esse problema aqui nessas próximas chuvas. Ela vai lavar essa praia provavelmente, vai causar um canal aqui. E ó, agora esse rejeito vai sair. Então eu não interviria aqui. Não, aí se está fazendo uma barragem na saída, aí o ideal é você desobstruir. Por exemplo, ela falou de tem lugar que tem bloco de rocha, né? Faz tipo um rocamento, né? Fechando a boca. Tudo bem, o rocamento é até menos mal porque ele é livremente drenante, né? Passa água, mas vai formar uma barraginha por trás, vai formar uma praia de rejeito por trás. E eventualmente essa praia de rejeito pode subir e depois a água não consegue passar, então vai ter que infiltrar. Esse é um caso que tem que intervir. Esse é um caso, qualquer coisa que impeça o fluxo de passar... Mas pode dar uma linha de base nova. Pode, mas também pode infiltrar e lavar a base lá. Né? O problema é que quando você... Depois que a água inundou, aí ela vai procurar o caminho que é mais fácil para ela. E o caminho mais fácil para ela pode não ser aquele que eu estou vendo. Né? E aí pode ir para dentro da área que você está aí, bate você, né? Entendeu? Então nesses casos que tem interrupção aqui, vale a pena intervir. Limpar. Só tirar. Agora, quando tem uma praia de areia assim, eu não mexeria. Não mexeria, porque pelo tamanho dos seixos que tem aí, do cascalho, bom, não sei se nem jogou esse cascalho aí, eu tô falando besteira, mas se tô partindo do pressuposto que é natural, que veio aí com a chuva, né? Se ele veio com a chuva, quer dizer que a água em algum momento tem energia suficiente para levar um tamanho de um bloco desse. Portanto, ela tem energia suficiente para lavar. É isso aí. É bom monitorar isso. Ou seja, a gente pode usar aqui os sinais que a natureza está nos dando para monitorar. Quer dizer, aqui em algum momento a água teve vazão e energia suficiente para transportar um negócio desse. Portanto, não é esse corguinho que nós estamos vendo aí, não. Ele vai ter que subir e aumentar a vazão e a velocidade. E aí pode até causar problema do lado de lá, né? Quer dizer, não sei, vamos ter que ver. Fala. Nessas áreas de planície que recebeu uma quantidade boa de rejeito, a gente viu de forma bem recorrente isso. Uma reconstituição do talude, você tem o mix que está pegando e esse processo erosão na margem. É porque, como o talude não está protegido... Existe solução? Eu teria que revestir isso aqui tudo, e aí... Revestir com biomanta. Biomanta, ou em lugares mais graves, botar bloco de rocha. Pô. Eu já passei nos lugares lá que esse suco tá parrudo. Nós comentamos isso, ontem a gente estava falando disso, que a biomanta no tributário, ela teria uma função maior. Aqui, na calha principal, no nível da água subir... Ela vai passar por trás da biomanta. Aqui, assim, aquilo que eu te falei, aqui não vai ter jeito. Nessa margem do rio, vai ter que conviver com problema erosivo aí um tempo. Até chegar no ponto que não eroda mais, ou até chegar no ponto que a vegetação consiga proteger a erosão e atrapalhar. O que eu acho que não vai acontecer. Mas eu não sou da área.
verificando uma coisa aqui em relação a isso, eu queria te perguntar outra coisa, mas a gente está verificando uma coisa que eles fazem, recompõem o talude e fazem essa borda que é exatamente para segurar o material para mim. Mas como a gente percebe, esse material não segura nada. Quer dizer, a água quando vem com um pouquinho de força, mesmo do plano, ela lambe e cria o feixe ali, que está acontecendo. Tem lugares que está desmoronando literalmente, essa calha gigante, e o material está indo embora. Assim, eu tenho pensado que a gente falar de fazer uma medida aqui não adianta, mas na borda, isso é jeito de perguntar. Tipo a leira aqui? Isso. Uma leira? Pode ser, podemos tentar. Controlar o material para ele não descer. Não, podemos tentar, mas o fato é que você vai fazer a leira, a água vai acumular aqui. Vai pesar e vai desmoronar. Não, pode até ficar. Aí nós temos que ver. Pode acontecer dela infiltrar e causar o pipe, pode funcionar ou pode ela concentrar num lugar e romper outro lugar e causar o mesmo processo. Agora deixa eu te perguntar. Por isso aí entra a parte de boas práticas que ele falou. Quer dizer, se não tiver um controle bem feito que for, olha só, a água vai, numa obra de engenharia, a água vai para onde a gente quer que ela vá. Mas a gente tem que saber para onde ela quer que ela vá e tem que fazer bem feito para ela ir para onde a gente quer que ela vá. O problema é que às vezes você faz e ela não vai para onde você quer que ela vá, pô. Aí não dá. Aí vira a teoria do caos. Uma coisa interessante ali, ó, naquela margem ali, você vê o rejeito que está embaixo, lá embaixo, ele já está bem mais assentado, que o nível da água esteve mais alto ali. E não promoveu, não solapou a base agora nesse nível de água, não solapou, porque a densidade do rejeito é alta e ele não é facilmente arrastado. Então, por isso que tem segregação granulométrica de densidade. Tem segregação e porosidade muito baixa que dá uma certa estabilidade dele pelo efeito de densidade. A gente vê que não teve solapamento lá. Tem quase um selo aqui, né? É, quase um selo. Então, eu acho que essa intervenção no talude na calha principal, eu acho ela muito arriscada. Eu também não faria. Eu acho que vai ser enxugar gelo. Agora foi que vocês lançaram uma história aí que eu estou começando a ver, que é e essa medida de fazer com que o talude cresça, faça a crista para conter aquela, também está começando a mostrar a fragilidade. Quer dizer, o que a gente pode fazer? Se você falou de repente proteger essa crista do lado de cá. Não, mas isso aí é uma coisa que a gente já defende o tempo inteiro, que a gente lá no lado de lá. Mas aqui eles fizeram aqui, a leira, aqui, mas ó, já não fizeram. Aqui, ó, a leira aqui, ó, a crista aqui. Pra mim, a borda, talude de beira de rio, o que tem que ser feito é essa leira em cima, só. Pra mim é isso. E outra coisa, tem uma diferença tem, aqui também. A inclinação desse talude aqui é muito menor que aquele lá, viu? É. Então aqui é erosão, lá é erosão. Esse tipo de solução é muito interessante. Mas aí sim. tem que ter um talude menos inclinado aqui também. É. Porque senão causa isso, causa muito peso e pode... Mas você tem que lembrar que nem toda a calha do rio a gente tem essa planície para fazer essa leira. Essa condição. É. Tem áreas que são barrancos. Aqui pra gente pensar no que a gente está falando o tempo todo, para trás mente. Aham. Você falou uma coisa muito interessante. Vamos dimensionar essa bacia aqui para ver a vazão dela. As soluções estão mal pensadas, porque eu não sei o volume de água que desce aqui numa chuva de 100 anos, né? Então, Não, eu estava conversando com o Daniel ali, Vai que cai ele falou que amanhã o a tempo chuva de de 100 recorrência usado aqui foi 1 ano. então, não. Vai que cai aqui amanhã a chuva de 100 anos. Nos outros lugares que eu conversei com a Dúvida foi 2 ou 10. Aqui ele falou 1 ano para cá e 25 anos aqui. Eu acho que o Gustavo escolheu muito. Já acho pequeno 25 anos aqui também. Ela é didática, para a gente pensar as outras questões que estão inseridas nessa. Primeiro, a gente quando falou o negócio do topsoil, e foi bom até o Igor ter intervido, porque ele colocou, a gente pensa nisso como solução de alguns casos, pontual, não é para tudo. Concordo. E aí você chega, a primeira coisa que nós todos questionamos no primeiro dia é aonde teremos material para isso. Então a gente chega numa área dessa aqui, a primeira percepção que a gente tem é que tem mais concavidade do que convexidade. Aí já começa o problema de tirar a sola aqui. Às vezes você tem que trazer solo de fora para vir colocar numa área dessa. Mas aqui a gente tem umas outras coisas que eu não conheço muito bem, o Gustavo até que me apresentou, que aqui tinha uma configuração do relevo diferente. Eu estava conversando com o Jorge agora. Aqui a gente tinha 3 lagoas, como ele falou, que eu não sei os tamanhos. E eu não vi em nenhum estudo até agora uma coisa que o Jorge colocou aqui. Que é qual a possibilidade que tem da gente começar a reter esses rejeitos, formando novas lagoas, principalmente nas curvas, nessas calhas onde a gente pode meandrar e tal, e tentando uma possibilidade não só para a questão biológica, ecológica, né, de devolver um pouco de força a esse ecossistema, mas também começar a fazer, em vez de fazer essa retenção toda lá em Candonga, deixar tudo ir para depois a gente segurar, a gente começar a reter aqui e controlar aqui na origem em vez de controlar lá. Acho que a despesa é maior, né? Eu percebo, você vai ter 10 trabalhos em vez de ter um só. Não, olha só, eu tenho 2 coisas que eu tenho que falar que eu esqueci. Primeiro o negócio do nível de base, depois me lembra.
E a outra é isso aí que você comentou. É o seguinte, quando eu protejo aquela margem ali com o arrancamento, ali tá pouco, mas tem lugares que tem mais, eventualmente pode acontecer um processo que, porra, o rio vai escavar e vai deixar aquele murundum ali protegido, uma ilha, né? Pronto. Ou eventualmente pode escavar, entrar, arrumar uma área de baixada assim, fazer um lago e depois sair do outro lado. Então assim, como a dinâmica fluvial é muito intensa, muito dinâmica, tá feio o negócio aí. Dinâmica, então assim, qualquer cara que chegar e falar vai acontecer isso, tá chutando. Pra mim, assim, então, pode acontecer uma porção de coisa, pô. Agora, porque primeiro tem a questão do nível de base, né? O Gustavo estava comentando muito que o Schaefer comentou que o nível de base subiu, né? Então, e subiu mesmo, né? Porque agora o rio está muito para cima. Pronto, mas assim, quem me garante que esse rio não vai entalhar esse vale aqui nesse rejeito de novo, nas próximas chuvas? E aí, se ele entalhar muito esse vale nesse rejeito, como é que vai ficar para jusante? É por isso que a minha preocupação maior aqui era criar espaço para a gente receber esse rejeito em algum canto aí para baixo também. Por isso que eu acho que aquela questão agora não vai dar, mas para o próximo ano, mexer na candonga. Tirar, depois você destrói, mas por enquanto vamos usar a candonga, já que está lá, vamos arrancar o rejeito que está lá, para a gente poder ter área para esse rejeito, vai sair daqui, vai ter que ir para algum canto. Se a gente não fizer nada, se a gente não barrar esse rejeito em algum canto, ele vai lá para baixo. Eles estão dragando, pronto. Mas assim, a gente... E aí eu acho que no futuro, aí tô achando mesmo, tá? Como diz a gente fala na engenharia, quando o cara fala pra você, eu estimei o que está chutando. Eu estou estimando que o rio vai escavar aqui, porque o material que está aqui agora é mais erodido que o material que estava antes. Então assim, se a gente vai ter uma contribuição de chuva que é a mesma, considerando que a chuva o poder erosivo do rio vai ser o mesmo que ele tinha no passado. Então ele vai poder entalhar isso aqui. Quando ele entalhar, essas drenagens todas vão ter que ser tudo refeitas, repensadas. Essa conversa